Olá! Hoje vamos falar sobre franchise. Junto conosco está o Dario, o João, e para nos dar a regularidade das questões mais jurídicas, né, mais conceituais, nosso convidado especial, né, o Custódio da Amaro de Almeida. Então, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Ferreira, atual presidente do Instituto Descartes, e muito feliz em poder passar para vocês o conhecimento, a experiência nesta área do franchise, que vem lá da central do franqueado. Olá, Dario. Olá, João. Olá. Custódio. Olá, professor. Tudo bem? Então, de imediato, vamos ao nosso tema de hoje. Eu não vou fazer maiores apresentações e vou deixar que cada um de vocês vai se apresentando e vamos conversando um pouco sobre franchise. É o tema de hoje. Vamos lá, Dario. Boa. Bom, primeiramente, agradecer, né, a confiança e a possibilidade de fazer uma troca e uma apresentação aí um pouco, contar um pouquinho mais de histórias aí do mundo do franchise. Com uma enorme satisfação que eu e o João, representando a Central do Franqueado, estamos aqui hoje junto com vocês. E a ideia é a gente fazer justamente um bate-papo e fazer uma troca aí para passar mais informações e conhecimentos sobre o mundo de franquias. Legal. Eu não sei tu, Custódio, mas eu tenho uma curiosidade sobre isso extraordinária. É um assunto inesgotável, né? Um assunto muito interessante. Bom, então, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, podendo falar um pouco sobre o mercado de franquias. Meu nome é João, sou um dos fundadores da empresa. Sou analista de sistemas por formação. E vamos ver o que a gente consegue agregar, trocar um pouquinho. É isso aí. Com vocês. Então, Dario, nos conta um pouco aí como é que surgiu essa possibilidade, como é que isso acontece, né? No mundo real, eu acho que quem está aqui nos ouvindo, nos acompanhando, seguramente tem curiosidade sobre isso. Sim. Afinal, o que é que eu posso fazer? Né? Sim, com certeza. Na verdade, a terminologia franchise em franquias, né, ela se originou muito forte nos Estados Unidos, né? Começou a se trazer abordagens principalmente de escala e expansão, né, de negócios. E as primeiras redes que a gente acabou conhecendo no Brasil foram o McDonald's, Boticário, o Bob's, né? E lá em 1970, 1980 foram iniciadas as primeiras redes de franquias no Brasil. E de lá para cá já se passaram quase 40 anos, né? Hoje é um mercado que ele é muito sólido e ele é principalmente procurado hoje por empresas para trazer uma abordagem, um novo canal de expansão de negócios. Então é uma forma onde você busca trazer alternativas de expansão através de recursos de terceiros, né? E para chegar nesse estágio de desenvolvimento de negócio, existem todas etapas, né, que precisam ser estruturadas e organizadas para chegar ao momento de fazer essa abordagem e expansão, né, através do modelo de franquias. Não é da noite para o dia que vou me tornar uma franquia. Existe todo um processo. Essa é a minha curiosidade, né? É quem procura mais e como procura, né? O que o cara está atrás? Sim. Isso é um ponto assim que muda, né? O empresário que tem um restaurante, o cara é dono de um restaurante. Aí ele resolve virar uma franquia, o trabalho dele não é mais cuidar do restaurante, né? O trabalho dele é cuidar de uma rede de restaurantes, que aí muda um pouquinho. Então muitas vezes o cara é meio que surpreendido assim, quero crescer, quero expandir meu negócio Só que o trabalho do cara era cuidar do restaurante, da cozinha, sei lá, da manutenção, né? Isso é mais ou menos assim, o cara era um excelente mecânico e aí deram uma oficina para ele cuidar, né? Deve ser um horror pro cara, né? Exatamente. É porque muda muito o foco, né? O foco passa a ser muito mais gestão do que qualquer outra coisa. E principalmente nessa questão operacional, né? Que muitas vezes ela tem uma escala, né? Tipo, uma coisa é você ter a sua própria lojinha ali e fazer todo o seu trabalho, dinâmica de gestão, organização financeira de pessoas. Outra coisa é você ser responsável por uma rede de franquias, aonde muitas vezes os empreendedores e investidores, né, que têm o capital para investir num novo negócio, eles depositam toda uma ideia de um sonho, né, onde eles acreditam naquela marca, onde eles apostam
que aquele dinheiro que eles estão investindo vai ter um retorno, né, num curto, médio prazo de tempo. E aí, com isso, tem toda uma expectativa e um alinhamento entre o franqueado e o franqueador. E essas nuances entre as perspectivas de expectativas entre as partes precisam ser muito construídas e organizadas, porque a gente costuma dizer, né, na central do franqueado, é muito fácil vender franquia, o mais difícil é o pós, né? E o que é esse pós, né? É justamente ter toda a estrutura de arcabouços de gestão, aonde o franqueador ele vai estar dando, né, informações, conteúdo, dando continuidade para que aquele negócio que foi vendido, aquela promessa, ela seja entregue e realmente se perpetue naquele espaço, naquele local onde está centrando aquele negócio. Esse relacionamento é complexo, assim, de anos já, tanto que existe uma lei específica, né, que protege a relação entre o franqueador e franqueado. E quem é o franqueador e quem é o franqueado nesse jogo? Sim. Normalmente, assim, o franqueador, ele começa, assim, com um negócio, né? Ele cria um negócio meio que do zero e aí ele começa a perceber, né, que existe demandas, existe necessidade, existe possibilidades, né, principalmente de fazer a expansão, e muitas vezes esse negócio ele vai se estruturando, se organizando meio que organicamente, né? Mas hoje, embora exista essa possibilidade, existem franquias que elas são montadas já, né, desde o D0 para fazer o seu processo de expansão e crescimento através de franquias. Ela já nasce franquia? Já nasce franquia. Então, essa é uma outra abordagem que tipo, já são concebidos e feito toda a concepção do negócio para essa modelagem ela já nascer no berço de franchise. Isso é um movimento mais recente também, né? Porque até então, o cara que via que tinha um potencial para ser franquia, a pessoa entrava lá na tua loja, vocês são franquia? Eu posso abrir uma franquia de vocês? Quero abrir uma loja dessa? E muitas vezes não é franquia, né? E aí, com a demanda e a procura, o cara tem a ideia de, o que eu preciso fazer para virar um franqueador? Então, nós estamos aqui, né, na nossa educação empresarial, e a nossa marca é competências em jogo. Olha que jogo interessante esse. Em que alguém oferece algo e o outro alguém tem que ser eficiente, né, para que tudo dê certo, né? Então, realmente, é um desafio. E a central, como é que ela atua nesse processo? A gente visa ser um caminho do meio, né? Onde a gente visa trazer toda uma abordagem, né, de relacionamento, essa interação e um facilitador, principalmente, entre o franqueador e o franqueado, trazendo soluções, né, para que tenha uma eficiência, né, e principalmente ajude, né, esse relacionamento entre o franqueador e o franqueado. A gente busca aproximar os dois, né, o franqueador e o franqueado, porque o que acontece, né? Uma coisa é tu ter uma loja e tu dar atenção para aquela operação. Uma coisa é tu ter 3 lojas, 5 lojas. E isso vai crescendo, sei lá, até 500, 1000 lojas. E aí o desafio é como manter uma qualidade na operação quando tu tem uma e quando tu tem 500 lojas. Então a gente traz meios para que o franqueador consiga fazer a gestão. E o trabalho de vocês é mais ou menos como aquele monitor de voo, assim, que vai acompanhando passo a passo, vai dando instruções, é assim que funciona? A gente visa trazer, né, desde o processo inicial, né, tipo, de abertura de uma nova unidade, até o pós, né, tipo, toda a parte de padronização, e comunicação, engajamento, relacionamento, e tem toda uma estrutura, né, para fazer toda essa movimentação, como mesmo o João disse, né, desde o D0, né, onde a franquia entrou, vai ter informações, os manuais, os treinamentos, né, para poder trazer informações, né, para esse franqueado ele trazer, né, e principalmente ele saber o que fazer, né, porque um dos anseios, né, do franqueado é quando ele entra dentro de uma rede e muitas vezes as informações elas não são passadas, né, de uma maneira clara, objetiva, organizada. E com a nossa estrutura e ferramental, a gente visa trazer uma facilidade, né, para que ele consiga, né, como se fosse um instrumento de voo, ele ter, né, os caminhos, né, para onde ele possa se guiar. Um exemplo prático, assim, McDonald's, né, quando lança um hambúrguer novo. O que será que precisa ser feito para a ideia do novo hambúrguer, da receita, os procedimentos para criar o hambúrguer na cozinha, para fazer ele na cozinha, para chegar nas lojas, né? E assim, tu vai num McDonald's aqui em Porto Alegre, em São Paulo, ou qualquer outro lugar do Brasil, tu vai ter a mesma experiência. Tu vai ver que é o mesmo hambúrguer, é o mesmo cheiro quando tu entra na loja, o mesmo, sei lá, vitrine, atendimento.
Então, a gente busca trazer as ferramentas para que o franqueador consiga ter mais êxito nesse repasse de conhecimento, né? E essa ferramenta, assim, quando tu comentas, é um meio de comunicação ou também se produz a manualização e tal? Uma das frentes que a gente busca atender é a comunicação, porque é o que centraliza para o resto das outras coisas, dos outros procedimentos. Então, a comunicação, vamos dizer que é o coração da franquia. Perfeito. Né? E depois tem os braços, que são outros procedimentos que o franqueador precisa ter na relação com o franqueado. E aí tem toda uma parte de criação, né? E como é que protege isso, Custódio? Pois é, existe, né, que nem o João comentou, tem legislação própria, tá? Inclusive tem que ter requisitos de procedimentos para que tenha validade o contrato. Ele pode ser averbado no INPI, deve ser averbado até. Então tem que ter todo um cuidado, né? Não vou entrar muito, acho que vou deixar para vocês, mas falar sobre os procedimentos. Eu criei hoje um negócio pensando já em ser uma franquia, né? O que eu devo fazer, o que vocês orientam, né? O que vocês oferecem para que a gente faça. Acho que explica melhor dessa forma. Sim, perfeito. Normalmente, sim, uma rede franquia, normalmente como que ela é originada, né? Foi lá, eu e o João, a gente abriu uma lojinha, como se diz, né? Sim. Os primeiros interessados, franqueados, normalmente eles podem vir do nosso público, né, de relacionamento, né? Então eles estão lá frequentando e eles têm uma familiaridade, né, uma similaridade com aquele propósito, com aquele negócio, com aquela ambientação de loja. E aí muitas vezes já começa a surgir a partir daí, né? A gente tem diversos casos de clientes nossos que eles começam a ter a ideia, a concepção do negócio como uma franquia a partir dos seus próprios clientes pedindo, né? Então ele vai lá numa loja de café e ele vai, legal, gostei muito, vocês têm franquia? E aí, a partir disso, começa a serem originados a necessidade e essa demanda, né? Para que aquele negócio, ele se formate, né? Como uma rede de franquia. E como o Custódio comentou ali, como é que surge isso, né? Então, esse é um dos exemplos de nascimento, né? De formato, né? E aí, depois disso, normalmente, ele é estruturado em cima de um processo que eles chamam, que é chamado de formatação, né? O que essa formatação visa organizar? Organizar e estruturar todas as etapas de processo, né? Por exemplo, a minha área de gestão de recursos humanos. Quando, por exemplo, a minha unidade lá do Rio de Janeiro, quando ela começar a entrar em operação, qual é o procedimento que eu tenho que fazer para admissão, demissão? Então, eles organizam, né? Normalmente equipes de consultoria ou até mesmo internamente, né? Quando tem o know-how e a expertise para isso, se organiza todos os procedimentos da formatação. Então, tu pode formatar a área de recursos humanos, a área financeira, a área de processos, a área, como o João comentou, de cozinha e organização de algum elemento que é mais operacional. E depois que é organizado toda essa estrutura de formatação, ela cria-se um plano, né, de expansão, né, da rede. E aí, muitas vezes, esse plano de expansão, o mais seguro de se dizer é criar os famosos a criação de planos de expansão em espiral, né? Eu, por exemplo, estou criando uma franquia aqui em Porto Alegre. Eu não vou sair abrindo franquia lá em Manaus, por exemplo. Logisticamente, isso vai me trazer um gargalo, um desafio. E a ideia dentro desse programa de espiral é tu fazer um crescimento orgânico, né, em cima de uma região onde tu tem uma atuação maior. Por exemplo, vai primeiro inicialmente no Rio Grande do Sul, depois vai para Santa Catarina, Paraná e assim vai indo. Então, normalmente tem a formatação, estruturação dos processos, aí tem a organização da parte jurídica, né, que também tem uma estruturação jurídica, né, em termos de contrato, e aí depois disso parte para essa parte de expansão. Mas assim, antes de chegar na formatação, né, existe também uma questão muito importante que é o registro da marca, né? Então, assim, para o cara chegar na tua loja e dizer que quer ser uma franquia, já temos que ter um ponto de partida de que ali é um negócio que já funciona, já existe uma marca registrada, já existem seus processos e que dá lucro, né? Tipo, ninguém vai querer ser franqueado de uma coisa que não dá lucro, né? E João, me diz assim, quando tu começou a programar o primeiro sistema, foi motivado por o quê? Boa. Eu tinha um amigo na época que ele tinha uma loja de açaí, era uma loja,
E ele, eventualmente, a gente se encontrava para tomar um açaí e tal, ia lá apreciar a loja dele também. E ele sabia que eu era nesse de sistemas, que eu era programador. Certo. E ele comprou a ideia de virar uma franquia, porque as pessoas chegavam para ele e perguntavam, tá, eu quero ser uma franquia. Claro. E ele disse, pô, eu não sou uma franquia, então eu preciso ser uma franquia. E aí ele me procurou, assim, né, como programador, sei lá, eu sou programador, da mesma forma que estragou o ar-condicionado, o pessoal, dá uma olhadinha aqui no meu ar-condicionado. O pessoal que conhece programadores costumam procurar um programador, pô, tem uma ideia. É isso aí. Vamos fazer. Qual é a ideia mesmo? Nem sei mesmo. Então, começou assim, ele me procurou, ele já tinha, na verdade, quando ele me procurou, ele já tinha a franquia dele, a loja operando bem, e ele estava no processo de formatação. E ele estava na Endeavor, fazendo algum programa de mentoria, de aceleração, e lá na Endeavor falaram para ele que ele precisaria de algumas coisas para poder manter a qualidade da franquia. E aí ele era um cara bem ligado, assim, com software, internet, então ele sabia que ele precisava de alguma coisa desse tipo. E aí ele me procurou dizendo que não achou nada no mercado, e que ele precisava de um sistema e pediu para eu fazer um orçamento para ele. Que ano é isso? 2015, Olha 2014. só, e o mercado não oferecia. Não tinha. Que interessante. Na verdade tinha, tá, ferramentas assim, mas com um aspecto mais antigo de intranet. Sim. Mais ou menos o que ele precisava. Ele criou um escopo lá com o pessoal da Endeavor e falou assim, cara, eu preciso de um sistema assim, não existe no mercado. Tu desenvolve pra mim? E eu, claro, desenvolvo, né? Fiz um orçamento, uma estimativa em horas e preço e apresentei pra ele. Daí ele falou, não, muito caro. Mas aí ele, como era um cara ligado, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu te ajudo a desenvolver, né? E em vez de eu te comprar a licença para usar esse software para mim, vamos fazer tipo uma assinatura. Eu te contrato por mês, te dou um valor mensal, uma assinatura, e depois te ajudo a vender. Olha que interessante. E, não fiz pra ganhar açaí. Não pagou açaí. Eu aceitaria na época, né? Gosto bastante de açaí. E, enfim, hoje a gente é amigo ainda, assim, volta e meia a gente se fala, ele olha assim... E ele não faz parte dessa... Não. Ele tem os negócios dele, é um cara empreendedor, assim, faz vários negócios e... Enfim, daí desenvolvi, né, ele já era nosso cliente na época. Na época não tinha nem estrutura da empresa ainda, eu estava em desenvolvimento, né? E ele resolveu mudar de ideia, desistiu da franqueadora dele, né? Não quero mais, vou me mudar, vou procurar outras coisas. E aí eu fiquei com um sistema ali pronto, né? Meu único cliente que tinha sumiu, tava fora da operação. E, enfim, eu conheci o Dario, que trouxe daí uma estrutura mais de negócio, de desenvolver o negócio, né? Estruturar como empresa mesmo. E aí foi isso, né? Dali pra frente a gente começou a trabalhar. E tu vem da programação. Isso. E o Dario da onde? Eu vim da área, na realidade, na época que eu encontrei o João, né? O João costuma dizer que eu fui o primeiro candidato a colaborador da empresa, né? Então, me candidatei numa vaga que tinha para diretor comercial. Já cheguei por cima, né? Não tinha nem um funcionário. Não tinha nem um funcionário, mas eu me candidatei como diretor comercial. E eu vinha, né, na realidade, já de uma experiência de 3 anos que eu estava atuando principalmente com a área de consultoria, né, de negócios. E aí eu estava fazendo alguns projetos na área de formatação de franquias, né, junto com outro parceiro, e também estava com um trabalho com empresas de base de tecnologia, né, base tecnológica. Então eu estava meio que unindo, né, um pouco da parte consultiva, franquias e a parte de tecnologia. E aí a gente acabou fazendo um arcabouço integrando todas essas áreas, né, com o objetivo comum, né, de principalmente, né, ajudar, né, novas empresas, empreendedores e negócios a expandir, se desenvolver e a crescer, né. Então a gente sabe, né, e até nas revistas, jornais, televisão, é muito formado, né, das dificuldades de perpetuidade de negócios, né, que os negócios atualmente têm um desafio muito grande, né, a maioria tem pesquisas do Sebrae que, tipo, a taxa de mortalidade, né, das empresas
acima de 3 anos, ela é enorme, né? Então, abaixo de 3 anos, né? Ela é enorme, né? Então, um dos nossos objetivos é justamente fazer com que novos negócios e essas empresas elas se perpetuem, né? Tenham uma vida mais longa, né? no mercado. Né? Legal. É um desafio, então, né? Mas é uma solução interessante para as duas pontas, né? Porque tu acaba juntando quem quer empreender, mas ou não tem o capital, ou não tem o know-how, né, para entrar com o negócio. E também eu acho que facilita muito para as empresas que querem expandir, porque é muito mais fácil, né, tu ter essa parte de know-how e passar isso para alguém que queira empreender e ter aquilo do dia a dia e tu ter a gestão. E tendo uma ferramenta assim, isso facilita muito. Mas olha só, vocês falaram ali em açaí e tal, essas coisas de comer, é mais fácil. E o serviço? Como é que funciona? Tem franquias de serviço? Tem. Mas assim, uma coisa é tu ter um produto, criar uma exclusividade de uma coisa que tu mesmo cria, assim. Tem uma fabricação própria. Certo. Aí fica mais fácil de tu ter um controle e o padrão do produto que tu vai oferecer na vitrine, né? Tu sabe que o produto que o franqueado tiver lá exposto vai ser o que tu exigiu. Serviço já entra um desafio um pouco maior, que tu tá falando de um intelectual, né? Um trabalho intelectual que não garante que eu tenha o mesmo conhecimento que o Paulo, na hora de oferecer um serviço. Sei lá, tem um jeito de falar, eu tenho um jeito de fazer o meu processo, o meu trabalho, e o Paulo tem outro. Então, na questão de franquear serviço, entra muita parte de formação e treinamento. Pois é. Né? Tem que ter um processo assim. Eu estava pensando agora aqui comigo, né? Olha, vamos pegar a competência em jogos e vamos franquear. Como que tu escala isso? Como que faz isso? Quem é o perfil? Tem uma palavra-chave, né, dentro do franchising, que é o perfil do franqueado. Né? Qual é o perfil do empreendedor que precisa, né, pro cara dar vazão, manter a operação, né, para poder seguir a operação. Então, quando tu tem que também essa parte do perfil do franqueado acontece muito, um problema que é bem comum, que é o franqueador, o franqueado compra uma franquia, vamos dizer, uma loja, e o perfil dele não é de botar a mão na massa. E o cara acaba contratando, sei lá, uma pessoa para cuidar do sonho dele, né, daquele investimento que ele fez para tocar um negócio. Aí muitas vezes essa pessoa, sei lá, é uma pessoa que talvez não tenha a formação adequada, né, para poder tocar um negócio e se responsabilizar pelos problemas que acontecem na operação. Então, o perfil do franqueado tem que ser, assim, principalmente para a área de serviços, tem que ser, assim, muito com fit, assim, com a franqueadora. A franqueadora tem que saber qual é a formação que o cara tem que ter, qual é a idade mais ou menos que o cara tem que ter, qual é o investimento que ele tem que ter. Sim. Né? Então, esse é um ponto, assim, da parte de serviço que eu acho que é mais importante. E essa parte de serviço também eu acho que é uma questão bastante importante, que é a questão contratual em si, né? Porque pegar competências de jogo tem todo um know-how gigantesco por trás, tu acaba repassando para o franqueado. Então tem que ter uma previsão legal também para que não haja uma concorrência caso ele decida não ser mais franqueado. Verdade. Então essa questão contratual, isso tem que ser muito bem conduzido, porque a gente já teve vários casos que passaram por aqui de franquias que não tinham marca, ou a marca tinha um problema porque ela tinha sido indeferida por outro que já existia, os contratos não eram bem feitos. Então isso gera uma série de problemas, não só para o franqueador, mas principalmente para o franqueado. Então isso tem que ter um cuidado muito grande, né? Até porque isso faz parte, isso é o coração da franquia. E a gente tem questão também do registro do software, dependendo, né, do que for. Daqui a pouco tem uma patente, tem um design, isso tudo tem que ser muito bem pensado e tratar isso de forma preventiva, porque o que mais acontece, assim, quando a gente acaba tendo conhecimento de situações, é que já ocorreu um problema. Sim. E aí, para solucionar esse problema, é um trabalho muito maior, muito mais desgastante. Então, acho que a franquia, né, que nem hoje as empresas elas já surgem como franqueadoras, né, eu acho que também já nisso tem que incluir tudo isso.
para não ter dor de cabeça depois. Então, o assunto parece que é muito amplo, né? E acho que nós vamos ter o segundo programa, né? Não vai dar para a gente parar por aqui. Eu fiquei com muitas curiosidades. Mas vamos lá. 1 minuto para cada um de vocês colocar sua ideia e a gente poder ir encerrando esse primeiro capítulo, né? Porque nós vamos ter vários capítulos sobre esse tema e você que está nos ouvindo, né? Mande as perguntas para nós e a gente pode, no próximo encontro, ir resolvendo, né? Uma série delas, dando direcionamento, alternativas para que se tenha êxito, né? Porque a ideia, o que é? Uma educação empresarial, né? E quando eu falei empresarial, significa lucro. Então, a gente tem que entrar num negócio desse para ter resultados, né? De alguma forma, para a sociedade, para a geração de empregos, né? E para a riqueza, assim, daquela comunidade. Dario, vamos lá. Um recado, então. Eu acho que o ponto principal, assim, né, principalmente de entendimento, né, de uma empresa que está buscando, né, entrar nesse meio, né, nesse âmbito do franchising, é principalmente se preocupar com toda a experiência, né, das pessoas, dos clientes, dos franqueados, né, tipo, do início ao fim, né, e não se preocupar principalmente em vender, né. Costumo dizer, vender é fácil, o problema é o pós, né, e o pós é justamente quando tu está entregando um produto e um serviço para o teu cliente, para o teu franqueado e justamente trazer, né, resultado, né, para quem está comprando aquela ideia e tem justamente uma expectativa, né, de resultado onde a pessoa está apostando muitas vezes um dinheiro, um capital de anos, né, de construção para investir num negócio. Então, no momento que um potencial franqueado, depois que ele assume aquele investimento, ele quer justamente, como o Paulo disse, ter retorno e ter lucro, né, daquele negócio. Então, trabalhar muito a experiência, suporte, o know-how e entrega para o franqueado e também, principalmente com os consumidores e público final. Legal, velho. Obrigado. João. Bom, então o meu recado, assim, para quem quer virar um franqueador, eu acho que tem que entender que franquear e operação são coisas bem diferentes, né? Então, o que nasce da empresa não é uma... Quando tu vai franquear, tu precisa criar uma outra empresa para poder fazer essa formatação da franquia, né? E procurar conhecer o que é o papel do franqueador, né? Quais são as obrigações dele, porque, assim, o franqueado não é um funcionário, né? A gente está falando de um outro empreendedor também, então existe uma relação, questões ali que tem que ser cuidadas. E para quem quer abrir uma franquia, né, no caso ser um franqueado, tem que conhecer bem quem está por trás da franquia, procurar ir conversar com outros franqueados que já estão na rede. Caso seja uma franquia muito nova, né, procurar investigar mais ainda como que está sendo, como que foi com a loja piloto, como que as experiências estão acontecendo. É isso, assim. Obrigado, João. Custódio. Olha, é um assunto que me fascina, porque envolve vários segmentos da área que eu gosto, que é a propriedade intelectual. E eu acho que é uma tendência, né, que nem eles colocaram, que surgiu principalmente nos Estados Unidos, mas hoje isso é global e eu acho que é um caminho sem volta. Né, e num bom sentido, acho que facilita muito, só que requer muitos cuidados. Daí, só para a gente encerrar, então, quem ficou com curiosidade, querer conhecer mais sobre o mercado de franquias, conhecer nosso site, nosso canal no YouTube. Temos conteúdos lá educativos muito bom para quem está começando, para quem já é franqueador, para quem é franqueado, para quem está procurando franquia. Para quem quer empreender. Tem de tudo. Então, quem tiver curiosidade e quiser conhecer, centraldofranqueado.com.br. Nós vamos colocar os créditos ali, com certeza. Então, você que está nos assistindo, ficou com aquela vontade de saber mais um pouquinho, né? Eu fiquei muito, muito, muito curioso e a gente poder seguir nesses temas e talvez o nosso próximo encontro seja falar sobre as competências do franqueador. É um grande desafio a gente falar sobre isso, né? E dizer para você que está nos assistindo que às vezes o sonho não cabe muito assim na nossa prática, né? Mas a gente buscar alguém que faz algo parecido com o que a gente sonha, talvez nos dê uma oportunidade muito grande de êxito. Muito obrigado. Faça contato com a gente. Estamos à disposição para poder ajudá-lo
a dar sequência lá na sua educação empresarial, nas suas competências que estão aí em jogo. Vamos colocar os sonhos realmente no mundo fático, no dia a dia. Muito obrigado.